Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h49. Olá, muito bom dia para você, terça-feira, 10 de outubro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para todo mundo também que acompanha a nossa programação nessa terça-feira, agora 6h49. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Programa Desenrola Brasil, governo lança plataforma para renegociar dívidas a partir desta semana. Equatorial fará desligamentos de energia em municípios goianos por melhoria na rede elétrica. Sintego diz que a Prefeitura de Goiânia não apresentou propostas para grevistas da educação. Seleção se apresenta em Cuiabá sem Neymar e Marquinhos. Fluminense e Boca Juniors, Conmebol confirma horário da final da Libertadores. Governo planeja buscar 900 brasileiros de hoje até sábado, é o que diz a FAB. CPI das pirâmides financeiras aprova relatório final com sugestão de 45 indiciamentos. Nova lei facilita a retomada de carros por inadimplência e libera imóvel como garantia em mais de uma operação. Governo de Goiás assina contratos de financiamento para pequenos produtores do setor de laticínios. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h51. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O governo federal lançou ontem a plataforma do programa Desenrola Brasil. O lançamento dá início à segunda etapa do programa, na qual serão renegociadas dívidas bancárias e não bancárias, como contas de luz, água, varejo, educação, entre outros, de pessoas com renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no cadastro único. Nesse momento, dívidas com valor atualizado de até R$5 mil poderão ser renegociadas à vista ou parceladas em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Os débitos até essa quantia terão prioridade da garantia cedida pelo governo por meio do Fundo de Garantia de Operações, que soma R$8 bilhões. Os consumidores que possuem dívidas entre R$5 mil e R$20 mil também poderão fazer novos acordos de pagamento junto às instituições com descontos e condições especiais oferecidos pelos próprios credores. Para ter acesso à plataforma do Desenrola Brasil, o consumidor precisará ter o cadastro gov.br com níveis de certificação prata ou ouro, além de ter os dados cadastrais atualizados. O processo, segundo o Ministério da Fazenda, é uma medida de segurança. 6h52. O presidente Lula vem sendo aconselhado a não vetar completamente o projeto que estabelece um marco temporal para a demarcação de terras indígenas no país. Na última semana, ganhou força no governo o entendimento de que ele deve derrubar apenas alguns trechos do texto, mantendo a condição dos territórios estarem ocupados pelos povos tradicionais no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, para que sejam transformados em áreas de reserva. O tema, contudo, põe em lados opostos alguns dos principais auxiliares do petista, como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o líder no Palácio do Planalto no Senado, o senador Jacques Wagner. Na prática, caso opte por vetar a proposta parcialmente, o presidente vai contrariar a ala do executivo ligada aos temas ambientais, como Marina e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guadalajara, que defendem o veto total. O presidente tem até o dia 20 para decidir se sanciona o texto. Na Casa Civil, contudo, é considerado improvável que o projeto seja totalmente barrado. O ministro Rui Costa defende uma análise ponto a ponto do que foi aprovado, em linha com o que argumenta Jacques Wagner, principal entusiasta da sanção. Para o senador, Lula deve derrubar apenas os chamados jabutis, itens incluídos no texto que não têm relação com o objetivo principal da proposta. E o primeiro avião com brasileiros repatriados de Israel deve chegar na quarta-feira. A guerra já contabiliza 1.500 mortos em 3 dias. A matéria é de Yuri Hudson. Os primeiros brasileiros resgatados em Israel vão chegar ao Brasil na madrugada de quarta-feira.
A previsão é da Força Aérea Brasileira. Eles vêm num voo da FAB e devem desembarcar em Brasília. Nesta segunda-feira, a Aeronáutica enviou um segundo avião para auxiliar na operação de resgate. Segundo o comandante da FAB, brigadeiro do ar Marcelo Damasceno, a Aeronáutica vai atuar com 6 aeronaves para fazer a repatriação de brasileiros da região, tanto de Israel como da Palestina. O KC-30, que é o Airbus 330, aeronave que nós chamamos de transporte aéreo estratégico, aeronave para 230 passageiros. As aeronaves KC-390, a faixa de 80 passageiros, reduzimos um pouco, porque nós levamos uma equipe médica junto, então adequamos esse número. E as aeronaves da presidência, chamamos de VC2, aeronaves Embraer da família 170, na faixa de 38 passageiros. Nós vamos adequando o tamanho da missão em função das necessidades alocadas pelos nossos ministérios. 2 de cada. 6 aviões, estamos trabalhando com 2 aeronaves de cada. A lista de brasileiros que embarcará nos voos está sendo preparada pelo Itamaraty. O Ministério de Relações Exteriores recebeu pelo menos 1.700 contatos de brasileiros que querem deixar Israel. Alguns querem permanecer nas proximidades, ou seja, sem voltar ao Brasil. Além da tripulação, também estarão presentes nos voos 2 médicos, 2 enfermeiros e uma psicóloga para atender os brasileiros. O esforço de repatriação se tornou prioridade número 1 do governo e vem sendo conduzido pelos Ministérios da Defesa, das Relações Exteriores e coordenado pela Presidência da República. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h55. Começou ontem e vai até sábado um movimento da Equatorial que está realizando manutenções programadas por todo o estado. Trata-se de um desligamento de energia que, ao contrário da interrupção emergencial, tem o objetivo de permitir ações de melhorias na rede elétrica e de assegurar mais qualidade e confiabilidade no fornecimento. É o que informou a empresa. Ainda de acordo com a Equatorial, os desligamentos são avisados aos clientes impactados com 72 horas de antecedência, com data e período da interrupção, a fim de evitar transtornos aos clientes e para que os técnicos atuem com segurança e eficiência. Várias cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis terão desligamentos em mais de um dia. A Equatorial informou que as manutenções são ações comuns no setor elétrico e ocorrem desde a chegada da empresa no estado. E o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Goiás, o Sintego, informou em nota nesta segunda-feira que a Prefeitura de Goiânia não apresentou nenhuma proposta concreta para as reivindicações dos trabalhadores. O movimento apresentou 3 pontos: equiparação do auxílio locomoção, pagamento do reajuste da database 2023 e o novo plano de carreira. Nessa segunda, a paralisação completou uma semana. De acordo com o Sintego, a greve dos servidores administrativos da Rede Municipal de Educação de Goiânia tem a adesão de pelo menos 147 unidades escolares. O último balanço da Secretaria Municipal de Educação da capital, realizado na semana passada, apontou que 20% das instituições da rede estão em paralisação. Ainda assim, de forma parcial, com paralisação de turmas específicas em cada unidade. E o número de acidentes com motos aumentam em Goiás e podem superar os do ano passado. E quem traz essa estatística é Pedro Henrique Rabelo. O Cristiano está em uma dura batalha para recuperar os movimentos após um acidente de moto. E para isso acontecer, ele conta com um time médico do CRE, Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santilo. 3 vezes por semana ele tem que se esforçar muito. O suor corre pelo rosto. O acidente foi em março de 2022. Me deu uma queda de pressão e eu colidi com o poste. E caí, bati a cabeça, bati o corpo, bati o peito, né? E caí para trás, onde eu tive a fratura, que foi na T4 e T5, torácica, né? O Cristiano nos mandou imagens do dia do acidente e também da sua recuperação no Hugo. Segundo dados do Detran, Goiás possui 1.300.000 motos. Em 2019, o número era de 1.164.000, um crescimento de 12% no período. Segundo o Observatório de Segurança Pública, em 2022 aconteceram 10.025 acidentes envolvendo moto em Goiás. Em 2023, até o dia 3 de outubro,
O número já é de 8.374, o que preocupa a todos. Esse ano poderemos ter mais acidentes do que no ano passado, se os números não diminuírem. Essa semana, acidentes de moto chamaram a atenção. Na Avenida Jamel Cecílio, o motorista morreu. No viaduto da Bernardo Saião, também. E na Marginal Botafogo, outro acidente, dessa vez sem vítima fatal. Você pega 60% das pessoas que se envolvem em acidentes hoje no estado de Goiás são motociclistas. Hoje, o IML, os hospitais de urgência, o CRER estão abarrotados de motociclistas e neste momento muitos deles nos assistindo na TV, muitos afastados pelo INSS, tetraplégicos, paraplégicos, e acabam trazendo uma grande consequência à família. Jovens de 18 a 45 anos são as principais vítimas. A Marcane Rocha Batista trabalha no CRE e vê de perto todos os dias as consequências de um trânsito violento. Nós temos em torno de 60% dos pacientes com trauma crânioencefálico após acidente de moto. Também 30% em média tem uma lesão medular que pode causar tanto uma tetraplegia como uma paraplegia. E 10% deles estão no ambulatório de amputados. E nós fazemos todo esse trabalho de reabilitação e readaptação desse paciente. É um trabalho composto por uma equipe multidisciplinar. O mês mais violento no trânsito foi maio, com 1.059 acidentes no estado. Quem está nele todos os dias não se sente seguro. É responsabilidade do povo, de todo motoqueiro, o carro no trânsito, é bem perigoso. Já teve algum acidente? Eu tô com a perna quebrada, ferro nessa, ferro nessa. A violência no trânsito é ruim para todos, destrói vidas e faz com que sonhos sejam adiados. Por isso, a prudência e o respeito às leis de trânsito são tão importantes. A prevenção, como você falou, Pedro, é o mais importante, né? Para realmente não ter que chegar no nível de um politrauma, né? De um acidente grave. Então, realmente, observar as leis de trânsito, ter responsabilidade tanto pela própria pessoa, como também para a pessoa ao lado, né? Graças a Deus, tô conseguindo, passo a passo, tô conseguindo evoluir. Cada dia que passa eu consigo fazer uma coisa a mais, fazer sozinho. E às vezes assim não vai dependendo muito das pessoas, mas a gente vai evoluindo. Devagarzinho a gente vai chegar lá. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h01 agora. E a Conmebol confirmou na tarde desta segunda-feira o horário da final entre Fluminense e Boca Juniors pela decisão da Conmebol Libertadores 2023. A partida será realizada no dia 4 de novembro, um sábado, no Maracanã, às 17 horas. A torcida do Fluminense vai ficar no setor sul na final da Conmebol Libertadores. A entidade enviou um documento ao clube confirmando o pedido tricolor. Com isso, os torcedores do Boca ficarão no setor norte. Cada uma das torcidas terá direito a 20 mil ingressos na área atrás dos gols. A Conmebol e os clubes ainda não anunciaram as vendas de ingressos destinadas especificamente para os torcedores. Boca e Fluminense aguardam uma reunião com a Conmebol para tratar dos temas da decisão, incluindo a venda de ingressos. A tendência é que essa reunião ocorra durante esta semana para definir esses detalhes. E a ausência do Inter Miami nos playoffs do Major League Soccer pode levar Messi a ficar longe do futebol por 4 meses. O time norte-americano fará o seu último jogo de 2023 no próximo dia 21 de outubro e só voltaria à atividade em março de 2024. O longo período de inatividade deu espaço para especulações. A imprensa catalã voltou a falar sobre a possibilidade de Messi ser emprestado ao Barcelona por 6 meses. O jornal Esporte fala sobre tal alternativa, mas com várias ressalvas. La Liga deve dificultar uma possível inscrição e principalmente não há negociação. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h03. E as exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 112 mil toneladas em setembro, é o que informou a Associação Brasileira de Proteína Animal.
O número é 9,2% superior ao registrado no mesmo período de 2022, com 102.700 toneladas. Em receita, as exportações do setor chegaram a 244,7 milhões de dólares, número 0,2% superior ao registrado em setembro do ano passado, que foi de 244,3 milhões de dólares. No acumulado do ano, janeiro a setembro, as exportações da carne suína somaram 920.100 toneladas, número 11,4% superior ao registrado no mesmo período de 2022. 825.600 toneladas. Em receita, a alta chegou a 16,7%, com 2,160 bilhões de dólares em 2023, contra 1,851 bilhões de dólares nos 9 primeiros meses do ano passado. Entre os principais destinos das exportações entre janeiro a setembro, a China segue na liderança, com 311.100 toneladas, 2,1% a menos em relação ao mesmo período de 2022. Santa Catarina segue como principal exportador da carne suína do Brasil, com 495.500 toneladas embarcadas entre janeiro e setembro, número 10,9% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as Pirâmides Financeiras aprovou nesta segunda-feira o relatório do deputado Ricardo Silva, com 45 pedidos de indiciamento de pessoas supostamente envolvidas com ilegalidades e a sugestão de 4 projetos de lei para inibir fraudes com criptomoedas. O parecer de 509 páginas foi aprovado por unanimidade e agora será encaminhado ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. Entre os indiciados estão os sócios da 123 Milhas, os irmãos Ramiro e Augusto Madureira e o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho. Mais cedo, o relator da comissão afirmou que os pedidos de indiciamento são fruto de uma análise técnica da CPI com instituições que acompanharam os trabalhos da comissão. A comissão foi instalada em junho para investigar pirâmides financeiras que usam criptomoedas para atrair vítimas, como os esquemas do faraó do Bitcoin, Atlas Quantum, Bryce Company e 18K Ronaldinho. E o novo marco legal das garantias, que muda as regras para o uso de bens como imóveis ou veículos como garantia para empréstimos, facilita a retomada de carros por bancos no caso de inadimplência. E, entre outros pontos, também libera o uso de um imóvel como garantia para mais de uma operação de crédito. O texto foi aprovado nessa semana pela Câmara dos Deputados, mas ainda precisa ser sancionado pelo presidente Lula para ter validade. Apesar de ser um projeto da gestão Bolsonaro, o texto também é defendido pela equipe econômica de Lula e está entre as medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda para estimular o mercado de crédito. O objetivo do projeto é de que, com o reforço do uso de garantias para operações de crédito, as taxas de juros das instituições financeiras recuem e a oferta de crédito aumente. E entra em vigor o alerta em rótulos sobre sal, açúcar e gorduras. Muito importante. Vamos conferir os detalhes com a Tamires Nicolau. Consumo excessivo de sal, açúcar e gorduras pode aumentar o risco para o desenvolvimento de pressão alta, diabetes, doenças cardíacas, obesidade e problemas nos rins, além de acidentes vasculares cerebrais. Com o intuito de alertar a população sobre a presença desses itens nos alimentos, uma nova fase da norma de rotulagem nutricional para produtos alimentícios entra em vigor nesta terça-feira. Qualquer alimento industrializado deve indicar no rótulo se tem alto índice de açúcar adicionado, sódio ou gorduras saturadas. O nutricionista Fernando Leite, especialista clínico pela Faculdade ESAMAG no Pará, explica a medida. Nem todo mundo consegue identificar no rótulo um alimento que ele contém uma grande quantidade de gordura e de sódio, porque as informações que tem ali, elas são muito técnicas. E acaba que ela pode consumir muito mais e acaba passando batido nessa antiga rotulação. Na nova, a gente vai ter uma melhor compreensão da rotulagem, de quantificar as quantidades. Nós vamos ter também a implementação de medidas caseiras, então colher, xícara,
Com a segunda fase da norma em vigor, criada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a parte superior frontal do rótulo dos alimentos em geral deve conter o ícone de uma lupa quando a quantidade de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio presente em 100 gramas ou 100 ml for superior à recomendada pela Anvisa. A ideia é melhorar a clareza e legibilidade dos rótulos dos alimentos e auxiliar o consumidor a fazer escolhas alimentares mais conscientes. Então a gente acaba consumindo um alimento cujo o volume é pouco, por exemplo, um tabletezinho, uma porção pequena de 30 a 40 gramas, mas na quantidade calórica desse alimento a gente acaba tendo muitas coisas. A norma permite exceção para produtos alimentícios feitos por empresas ou agroindústrias de pequeno porte, que têm até outubro de 2024 para se adequar à medida. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tamires Nicolau. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h23 agora. E o governo de Goiás tem como estratégia o desenvolvimento econômico, a promoção da inclusão social e fortalecimento da sustentabilidade com o programa de financiamento de pequenos produtores e empreendedores. Com esse objetivo, o Executivo Estadual, por meio da Goiás Fomento, iniciou a assinatura de contratos que liberam até R$1,5 milhão em financiamento subsidiado para 30 produtores do setor de laticínios que têm os seus negócios na região de Morrinhos. Evento na manhã desta segunda-feira reuniu os pequenos produtores e empreendedores para assinar os primeiros 9 contratos, de um total de 30, que são fruto de um convênio da Goiás Fomento com a cooperativa Complain. O vice-governador Daniel Vilela participou da solenidade representando o governador Ronaldo Caiado. Na ocasião, ele afirmou que os financiamentos fazem parte de um esforço do governo do estado em fomentar a produção local, em especial aquelas ligadas ao setor agropecuário. E o governo de Goiás autorizou a realização de estudos técnicos que vão resultar na forma de 44 estações de 44 estações rodoviárias em 43 municípios do estado. Os projetos de reforma serão desenvolvidos pelo Grupo Garim Infraestrutura e Moisés e Pires, Sociedade de Advogados, selecionado por meio de chamamento público. A empresa tem 90 dias para apresentar estudos técnicos, operacionais e econômicos para a melhoria dos terminais. Após a análise e aprovação dos estudos, o estado deverá contratar os serviços por meio de licitação. E o Ministério Público e outros órgãos do poder público e representantes da iniciativa privada e do terceiro setor se reúnem para discutir formas de combater loteamentos clandestinos em Goiás. A reportagem é com Andressa Calassi. O workshop aconteceu no auditório do Ministério Público de Goiás e reuniu órgãos do poder público e representantes do setor privado e do terceiro setor. O objetivo do encontro foi definir estratégias para combater a prática do loteamento clandestino no estado. Ele não é passível de regularização, ele não pode ser registrado, ele não pode ser sequer transmitido aos seus herdeiros. Então estamos enfatizando 2 aspectos, a questão educacional do consumidor para que ele se atente antes de comprar esse lote, mas também para a questão da fiscalização, de modo que estamos articulando para que todos os órgãos de fiscalização possam conversar, articular e ver como podemos fazer uma fiscalização mais efetiva. A proposta foi idealizada pelo presidente da Associação dos Desenvolvedores Urbanos de Goiás, João Victor Araújo. O falso empreendedor que passa como proprietário e empreendedor desses lotes, com certeza não vai construir a infraestrutura porque os projetos não foram aprovados, até porque essas terras foram griladas dos seus verdadeiros donos. Então, primeiro que é uma concorrência completamente desleal. Segundo, que você promove uma favelização nesse crescimento da cidade. O evento foi dividido em 5 painéis expositivos. Na oportunidade, cada representante apresentou ações de combate ao lote ilegal em Goiás. O perigo não só de ser lesado, mas também de ser incriminado, assim como quem faz, né? Na nossa visão, tanto quem faz quanto quem usa, ele é o propulsor da ilegalidade e, portanto, pode ser responsabilizado criminalmente. A presença do Secov nessa ação, juntamente com o Ministério Público e os demais colegas aí do Fórum da Habitação, demais participantes do Fórum da Habitação, é fundamental, porque somente juntos, né, é que nós vamos conseguir o objetivo.
Todas as ações que são feitas em conjunto, ela tem uma potencialidade muito maior e uma chance muito maior de atingir os objetivos. De acordo com dados do Ministério Público, somente neste ano já foram realizadas 2 operações contra lotes clandestinos. Uma aconteceu em Goiânia e a segunda no município de Senador Canedo. A pessoa que vende esse lote de forma ilegal, qual na lei, o que ele pode responder? Pelo que? Quais os prejuízos também podem acarretar a ele e a quem compra? Existem as questões cíveis, administrativas, mas também as questões criminais. O artigo 60 da Lei de Parcelamento coloca como crime essa questão de efetuar loteamentos clandestinos. E, sem contar nos prejuízos ambientais, ele pode também estar cometendo crimes ambientais. Além dos danos ambientais e de mobilidade urbana, o maior prejudicado é o comprador, que pode ter prejuízos financeiros, além de problemas judiciais ao comprar um lote ilegal. Com certeza vai ser um loteamento que não foi ordenado ao urbanismo existente da cidade, uma vez que não passou sob o crivo da Secretaria do Planejamento, não passou sob o crivo dos órgãos que fazem toda a regularização ambiental. Você que está pensando em comprar um lote deve estar na dúvida sobre como saber se é legal ou não. Então, atenção nas orientações. Primeiro, visite o local com antecedência. Depois, verifique na prefeitura se o lote tem autorização. Confira o registro do lote no cartório e, por fim, analise a situação judicial do vendedor ou do proprietário. Andressa Calassi, Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h36 agora, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira. Olha, um grupo de trabalho vai analisar a viabilidade e os possíveis mecanismos para o emprego das Forças Armadas em 250 quilômetros de fronteira terrestre nos estados da Amazônia Legal e foi criado nesta segunda-feira pelo governo federal. A medida que estuda ampliar em 100 quilômetros a área da defesa atual foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União e as conclusões deverão ser apresentadas em 30 dias. A Constituição prevê a atuação das Forças Armadas em uma faixa de 150 quilômetros dos limites territoriais para dentro do país, mas a ideia que será discutida objetiva ampliar as ações de defesa em mais de 100 quilômetros das fronteiras com outros países nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. De acordo com a publicação do Ministério da Defesa, a proposta visa ampliar as ações preventivas e repressivas contra crimes transfronteiriços e ambientais e somaria esforços com ações previstas no Plano Amazônia, Segurança e Soberania, instituído pelo governo federal em julho desse ano. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem intensificado suas negociações com o Congresso Nacional visando evitar a aprovação de pautas bombas que ameacem o compromisso de alcançar o déficit zero do ano que vem, conforme prometido pelo governo federal. A equipe econômica está enfrentando desafios consideráveis com o aumento das despesas e a redução da arrecadação em pauta frequente entre os parlamentares, criando preocupações no Palácio do Planalto. Haddad e sua equipe começaram o ano com uma estreita colaboração com deputados e senadores. Entretanto, nos últimos 2 meses, essa relação esfriou, mas agora o ministro da Fazenda busca reavivar esses laços. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, buscam equilibrar os interesses do Congresso com as preocupações do ministro da Fazenda. 7h38. O Brasil registra cerca de 7 milhões de tentativas de fraude somente esse ano. Vamos conferir a matéria com a Sofia Stein. Em 2023, o Brasil registrou até o momento cerca de 7 milhões de tentativas de fraude, conforme dados do Fraudômetro, um contador em tempo real criado pela Serasa Experian. A gerente de produtos da Serasa Experian, Ana Júlia Andrade, esclarece que a ferramenta avalia o volume total de consultas mensais em sua base, utiliza modelos analíticos e comportamentais para estimar os riscos de fraude.
e, com isso, atualiza o número total de tentativas detectadas. E a gente tem como principal objetivo alertar e compartilhar com a sociedade, empresa e até os consumidores sobre os avanços dessas tentativas de fraude no país. E reforçar que a cada minuto os criminosos eles vão sempre buscar novas modalidades e maneiras de lucrar por meio desses golpes. A estimativa é de que tenham sido evitadas nos primeiros 9 meses do ano no país perdas de 41,4 bilhões de reais pelas empresas e consumidores. A gerente da empresa enfatiza a importância de buscar alternativas ou medidas para se proteger, como a utilização de senhas fortes, ativação de métodos de autenticação de duplo fator em suas contas e acessos. O pesquisador do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, Paulo Renat, aconselha que, em caso de se tornar vítima desse tipo de fraude, é crucial que se faça a notificação do fato à instituição financeira o mais rápido possível. Além disso, é importante registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. Em qualquer situação em que alguém se perceber, caindo em um golpe, o ideal não alimentar a conversa, não dar novos dados, mas sempre fazer o máximo de registro possível. Registrar o horário em que você percebeu que tinha alguma coisa errada na sua conta e aí buscar a delegacia. Normalmente fazer um boletim de ocorrência e a partir daí, prestando todos os dados, dar início às investigações para que, enfim, se possa recuperar o que tenha sido perdido e também comunicar ao banco. O Serasa Experian elenca 4 tipos de fraude. A fraude de identidade, que envolve o uso de informações pessoais de terceiros, como o nome, o endereço ou número de documentos de identificação, para obter acesso ilegal a serviços financeiros em geral e a contas pessoais. A financeira, que tem como principal objetivo enganar ou causar prejuízos financeiros a empresas ou pessoas. O vazamento de dados, que trata-se da revelação de dados sensíveis de indivíduos ou empresas, e o uso de documentos falsos, que é a adulteração de documentos físicos. O fraudômetro analisa consultas mensais de CPFs e estima riscos de fraude usando modelos probabilísticos baseados em dados dos brasileiros e tecnologias globais da Experian. A métrica é obtida relacionando a quantidade de CPFs consultados à probabilidade de fraude. O indicador também incorpora registros de tentativas de fraudes ligadas à verificação de documentos, biometria facial e roubo de identidades. Reportagem Sofia Stein. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.